O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana, nesta sexta-feira, que antecede o final de semana, que antecede as eleições que acontecem no próximo domingo em todo o Brasil. Bom, e em virtude disso, os jogos, como nós já dissemos, acontecem, os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, acontecem no sábado. E os jogos acontecem às 4h20, às 18h30 e às 21 horas do sabadão, né? Bola rolando sábado o dia todo, né? Ou pelo menos aí à tarde e à noite, para vocês apreciarem o futebol brasileiro, que não anda lá bom das pernas, né? Dificilmente a gente consegue apreciar propriamente dito aí um jogo ou outro, né? Raramente. Mas enfim, o jogo mais esperado é o do Cruzeiro, né? A gente falava sobre isso no bloco anterior, e o Marcelo Oliveira, técnico da Raposa, ele está prevendo também um grande jogo entre Cruzeiro e Internacional, né? O Inter conta com a força do Mineirão, o Cruzeiro conta com a força do Mineirão para vencer o vice-líder Internacional, né? Líder brasileiro. O Cruzeiro então recebe o Colorado neste sábado às 6h30 da tarde no estádio do Mineirão. Antigos rivais, Cruzeiro e Inter se enfrentarão então às 6h30 da tarde por um objetivo nobre. Esse será o duelo entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Se conseguir derrotar a Raposa, o Colorado entra de vez na briga pelo título nacional. Ciente da importância da partida, o técnico celeste, Marcelo Oliveira, poupou seus principais jogadores na partida contra o ABC pela Copa do Brasil. Falávamos sobre isso ontem aqui, né, na quarta-feira. E o jogo foi vencido pelo Cruzeiro por 1-0. O treinador prevê, então, um grande duelo entre os líderes do Brasileirão no próximo sábado. Vamos torcer para isso, né, André? Torcer para a gente ver um grande jogo. São grandes jogadores de ambos os lados, né? Uma partida extremamente importante, uma das mais importantes, se não a mais importante até agora, do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para a gente ter um grande espetáculo, né? Sem dúvida. Mas antes de comentar sobre o Cruzeirão, só um minutinho, por favor. Me passaram ontem na rua e falaram assim: mostra no programa para nós. O que é isso aí, André? Está aqui cumprindo a promessa. Que papelzinho é esse aí? Não é cobrança não, né? Não cobrança não. Filma aqui pra mim. Filme aqui para mim. Isso é montagem. O que eles me passaram ontem, por favor? Isso é montagem. Olha aqui. Além de ser um flamenguista nato, como todo mundo sabe, olha só que eles me passaram. De sacanear, gente. Não é sacanear não. Falei flamenguista nato. Você compromete aqui a neutralidade olha só que eles do me programa. passaram na rua ontem. Você compromete a neutralidade do programa. O que eu posso falar? Isso é montagem. Ô André, o que eu posso te dizer a respeito disso aqui é que eu tô bem vestido. É que eu também sou flamenguista. Eu nasci Flamengo e me tornei atleticano, certo? Certo. Não vejo mal nenhum. Mas não falei maldade, não. Torcedor de um time vestir a camisa do outro, porque isso prova que nós somos todos iguais, nós somos irmãos. Não, mas peraí, não vem querer confundir as coisas, não. Nem fazer trocar o foco. Obrigado, nada tem a ver com a coisa. Quem falou maldade aqui? Certo? É mostrando que o Léo Baião também é atleticano, vestiu a camisa do Galo. Só isso, coisa que tem demais. Isso é qual o mal que tem ele ser... Mas quem falou que tem maldade aqui? Mas eu sei que tá mal falando. Que tem ele ser simpatizante? Mas simpatizando não. Do Atlético? Do Atlético. Então, Léo, tá aqui quem mandou te entregar, pra você guardar essa cotação pra você. Fala o nome de quem mandou. Ele sabe quem mandou. Gabriel, fecha aqui, por favor, Gabriel. Fala o nome de quem mandou. Tá aqui, tá entregue. Fala o nome de quem mandou. Ele sabe. Essa foto não é uma montagem, é uma foto real, né, que foi tirada coincidentemente, exatamente há um turno atrás, quando eu estive em Patingão para acompanhar a Atlético e Criciúma. O jogo de volta acontece exatamente nesse sábado. E aí, acompanhado do meu amigo Thiago, que aliás é meu primo primeiro, grande atleticano, meu amigo Kaká, lá da Telemon, que é flamenguista atleticano, e eu sou flamenguista, tenho simpatia pelo Atlético. Você tinha essa foto, Léo? Né? Então, realmente, o meu amigo, o cabo, que agora não é cabo mais, é sargento, Kleber Ferreira, da Polícia Militar, me flagrou literalmente, né? Mas você ele tinha é policial com essa foto e fez o registro com o seu celular e falou: vou postar na internet. Você tem? Não, eu já vi essa foto lá no Café Íris. Né? Mas você tem essa foto em casa ou não? Então tá aí, tá entregue. Já vi no Facebook. Obrigado pelo presente. Aliás, eu fiquei bem vestido, viu? Essa camisa. Aí eu tava lá, Jorginho, né, para acompanhar a partida do Criciúma com o Atlético. Eu estava lá também. Você nós também foi, mas juntos, a gente estivemos juntos lá no estádio. Aí o que acontece? Muito calor em Patinga, com a camisa de malha, muito suado. Falei, não vou ficar com essa camisa desconfortável, né? E aí acabei adquirindo essa camisa aqui, muito bonita por sinal, mas o mais importante não é a camisa, André. O mais importante é a pessoa. É o coração. É a pessoa. O coração não se veste, né? O coração que nasce rubro-negro não se veste. O coração rubro-negro nasce rubro-negro e morre rubro-negro. Muito bem. Mas é uma bela camisa do Galo. Ô, Léo, faça favor. Vamos na foto ainda. O André tem um defeito gravíssimo. Já vem ele. Tá? Você tem um defeito gravíssimo. Já vem ele.
quer tirar o prazer da pessoa, você tá entendendo? Colocar um terno, certo? Se exibir de terno. Mas o prazer dele... Por que você quer tirar esse prazer? O prazer do dele Léo Baião, não é esse prazer, não. O prazer dele é vermelho e preto. Mas, por outro lado, tem esse prazer também, que é menos prazer. A vida tem vários prazeres. Historicamente falando, um prazer não anula o outro. Peraí, historicamente falando, em prazer rubro-negro e atleticano, você sabe muito bem que o prazer rubro-negro é muito maior. Pois é, voltando ao assunto aí... Você não falou do jogo, nosso tempo vai acabar. Fala do Voltando ao assunto aí do Cruzeiro, sem dúvida. Depois o Jorginho fala que você preocupa mais com a Atlético que com o Cruzeiro, você vai achar ruim. Eu tinha que entregar, a pessoa que assiste o programa nosso que todo dia mandou te entregar essa Fala foto. o nome, pô, de quem? Qual foi você, dizer André? que você sabe. Dizer que você sabe. Só isso que eu falo. Como saber? Aí é o seguinte, voltando ao jogo do Cruzeiro, aí, indiscutivelmente é um jogo de todas as atenções amanhã mesmo, né? Mesmo porque, teoricamente, se define aí uma vantagem de 9 pontos que pode dar essa folga para o Cruzeiro fazer esse rodízio de jogadores, como também preocupar um pouco mais com a Copa do Brasil, porque é muito difícil manter duas vigências, ou seja, quer ir reto para os dois sentidos ao mesmo tempo. Então vamos que vamos, Cruzeiro, que a gente consiga amanhã aí uma bela vitória. Será que... Rumo aí ao tetracampeonato brasileiro. Será que essa camisa extra G está apertada? Bom, é o seguinte, o Jorginho, André, amigos do Semana Esportes, o Egídio, você morre de amores, né? Você morre de amores pelo Egídio. Ele sofreu um edema na coxa direita e pode ser problema para o Cruzeiro, não só para a partida de Inter, aliás, para amanhã, para a partida contra o Inter, já é problema, né? E pode ser problema para o restante da competição em virtude desta contusão que ele sofreu, né? O que você me diz isso aí, André? Olha, muita gente até às vezes não entende por que eu fico questionando aqui a presença do Egídio na lateral esquerda do Cruzeiro. Porque, gente, eu estava assistindo o jogo contra o ABC, conforme eu falei no programa posterior ao jogo do Cruzeiro, um jogador que é profissional. Ou seja, ele acorda, almoça e dorme com a bola do lado. O pensamento dele é só o gramado e bola, treinamento. Ele consegue chutar, cruzar 10 bolas pro gol e não acertar um cruzamento. É duro, hein? Que dureza, hein? Como diz outro, aí é complicado. Dos passos que ele teve no primeiro tempo contra o ABC, de 10 passos que ele teve, ele acertou 6 e errou 4. Quer dizer, acima da média? Mas a completação, a marcação dele não existe, porque a jogada vai no fundo ali. Se não fosse o esquema tático do Marcelo Oliveira, que faz proteger as costas do Egídio, porque ele avança muito, o Cruzeiro ia chamar Avenida Egídio, né? E podia dar as mãos lá, o Emerson Conceição também, que é outro também, que está na mesma característica do que eu quero propor aqui para vocês de casa. Você tocou num assunto interessante, né? Tem muito lateral no futebol brasileiro que ofensivamente ele é interessante, é um bom jogador e tem recursos ofensivos, no entanto, encontra dificuldade para marcar, isso acontece muito. Né? Mas o Egídio não tem nem ofensivo nem defensivo. Ele é só no meio de campo ali, vai nada. Você diria que está no esporte errado, então? Ele tem que ser maratonista, que corre demais. Jorginho. Eu entendo a fala do André, a crítica do André, é porque nós estamos sempre querendo o melhor, né? Nós exigimos e cobramos sempre que o atleta melhore. É lógico que um atleta que almoça, janta, lanche, dorme, acorda, sonha futebol, ele não pode realmente errar tanto como os laterais do futebol brasileiro têm errado nos cruzamentos. Porque hoje a função dos laterais é muito importante hoje. Totalmente. Um esquema de futebol hoje, porque é a porta que tem aberta para os elementos surpresa para se fazer uma jogada de definição para gol. Mas o Egídio é um jogador que eu tenho ele até como jogador que ele tem um bom passe, ele movimenta bem. Ele peca às vezes na marcação e quando às vezes vai cruzar uma bola. Nem sempre na média, ele tem aí uns 50% de aproveitamento. Como você disse, deveria ter muito mais, em função de ser um profissional que vive disso. E olha que jogar num time como o Cruzeiro, em tese, não é muito difícil, né? Porque você está muito bem cercado, né? Justamente, eu ia chegar nesse ponto, quer dizer. Então o Cruzeiro hoje é um time que ele dá todas as condições a um jogador mediano de crescer, desde que ele seja um jogador que taticamente ele saiba, ele tem uma disciplina, um jogador que tem os fundamentos aprimorados. Então, infelizmente, tem um fundamento do Egídio, que é esse de finalizar essa bola, que é, né, fazer o arco, cruzar como se diz no futebol, ele é fraco. Mas aí eu te pergunto, qual o lateral também esquerdo hoje que nós temos no Brasil hoje, que desequilibra, que faz chover, relampear e dar sol ao mesmo tempo? Tem, mas então, aliás, até direito a gente tem que parar para pensar. Nós não temos esse jogador também no futebol brasileiro. Mas esse menino, por exemplo, o Cruzeiro contratou lá do Paraná, pela idade que ele tem em relação ao Egídio, acho que é Breno, né? Breno, que chegou recentemente. Pelo aproveitamento em cruzamento, né, em relação ao Egídio, ele tem um aproveitamento muito maior. O Mag, por exemplo, que é direito, não é esquerdo, em relação
o aproveitamento de cruzamento em relação ao Egídio, ele tem muito maior. Então, pô, se o cara tem a idade que tem, a experiência que tem, já rodou hoje para os grandes clubes do Brasil, né? Apesar de não ter ido, ter tido sucesso igual teve no Cruzeiro. Mas eu acho que deveria sim ter um aproveitamento maior, coisa que ele não vem fazendo. Não é à toa que foi substituído aí contra o ABC, porque realmente estava ridículo. O Samúdio está machucado. O Breno acaba de chegar. A tendência é o Egídio esquentar aquele banco, né? Como se diz. Então aproveitar e treinar com o cruzamento lá que tá perto. Tá bom de bom tamanho. Muito bem. É o verdade, seguinte, Léo, que Jorge, a verdade é que o Egídio, ele vai ser o titular na equipe do Cruzeiro. Pode ter certeza, vai continuar sendo o titular, porque o Samúdio também não joga mais que o Egídio, não. Ele não joga mais, José, mas ele é mais técnico. Esse menino que está chegando no Paraná, ele é uma promessa. Jogar no Paraná é uma coisa, jogar numa equipe como o Cruzeiro é outra, a pressão é outra, as cobranças são outras. Mas o Egídio é muito mais técnico que o Egídio, o Samúdio é muito mais técnico. André, temos 2 minutos. Vou aproveitar aqui o seguinte para falar do provável Cruzeiro que vai entrar em campo para enfrentar o Internacional. Né? O time, então, já possivelmente definido, né? Porque ainda não há a definição aí, final, vamos dizer assim, por parte do técnico Marcelo Oliveira, mas a tendência é que seja Fábio, Mike, Dedé, Manuel e Egídio ou Ceará. Há, portanto, essa dúvida na lateral esquerda. O Ceará poderá ser improvisado, é isso? Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Na frente, Marquinhos ou William, ou Dagoberto e Marcelo Moreno. Então existem 2 dúvidas, né? Se entra com o Ceará, se o Marcelo entra com o Ceará ou o Egídio, a gente falando da lateral esquerda aqui também, né? Agora há pouco. E se entra lá na frente, o Marquinhos ou o William, tendo a possibilidade também de ser escalado. O Dagoberto, já o Marcelo Moreno tendo presença garantida nesta partida contra o Internacional. É a equipe que vem jogando mesmo. O Cruzeiro tem dado de tudo nesse jogo, porque próximo jogo, tanto contra o Corinthians, posterior contra o Flamengo, vai estar sendo o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que vai estar servindo, né? Que sorte do Flamengo. Aquele tem orelha pequena, mas é Dunga. Obrigado, Dunga. Obrigado, Dunga. Então, tem que dar de tudo para ganhar esse jogo mesmo, para ter essa folga aí que merece aí do Campeonato Brasileiro. De 9 pontos. Muito bem, vamos fazer um intervalo então. Na volta, o assunto será o Galo, né? Clube Atlético Mineiro será destaque na volta do intervalo. E o Jô está liberado para enfrentar o Criciúma. Não sei se é para festejar, se é para ficar triste, né? Porque o Jô não tem jogado para outra coisa. Mas o Atlético perdeu o capitão Leonardo Silva. E o Vitor assumiu o erro no gol sofrido contra o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. E o Levir Coupe, técnico do Galo, claro, minimizou, falou que o Vitor tem muito crédito e que é raro ver ele falhar. Tudo isso e muito mais na sequência, depois do intervalo, quando será destaque aqui no nosso programa o Clube Atlético Mineiro. Até já.